Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo. Você pode empreender com leveza e tornar a sua vida ainda mais feliz por meio de seus negócios. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Voltamos e eu estou aqui com um empresário de um mercado que, segundo ele, a maioria das pessoas desse mercado tem algumas coisas em comum. E ele vai falar aqui, afinal de contas, ele com 15 anos já fazia esse algo em comum e o pai dele ia atrás dele para vigiar e trabalhar porque não podia deixá-lo sozinho. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gabriel, primeira coisa. Qual problema no mercado você resolve, antes de você contar essas histórias curiosas aí? Qual problema no mercado você resolve? Boa. Qual o nome da sua empresa? Fala pra gente aí. Boa. Meu nome é Gabriel, sou da M3 Lending e a principal dor do mercado que a gente resolve é a falta de acesso e o crédito caro para pequena e média empresa. Então, na nossa operação, nós fazemos a conexão de pequena e média empresa em busca de crédito com investidores que querem investir nessa operação. Então, como a gente fala, a gente é um crédito mais acessível com um investimento mais rentável. E de onde vem esse dinheiro que vocês emprestam para a empresa? Boa. Esse dinheiro vem dos nossos investidores, na sua maioria, né, investidores, pessoas físicas que querem destinar capital para essas operações. Okay. Então é um modelo tradicional bancário, né? O banco também faz isso. Ele pega o seu dinheiro lá da poupança, do CDB, empresta, só que ele faz de uma maneira indireta, você não sabe para onde seu capital está indo, e aqui na M3 a gente faz de uma maneira direta. A gente conecta as duas pontas sem o intermediário gigantesco do banco tradicional, eliminando o spread bancário. Então fica mais acessível para ambas as partes. Como vocês chegam nessas pessoas, desses investidores, pessoa física? Boa. Cara, a gente tem diversos modelos de aquisição, mas eu acho que o tráfego pago é um que vem em um volume grande para a gente, vem diversas pessoas aí da internet querendo diversificar o capital, querendo buscar novas formas de investir, por meio de eventos também. Então a gente é patrocinador de alguns eventos, tanto esportivos quanto empresariais, e também do nosso relacionamento. A M3 está presente aí no Brasil em eventos de Venture Capital, eventos de investimento, e também com o nosso networking pessoal aqui dos sócios, funciona bastante pra gente. Ok. E fala um pouquinho agora do Gabriel. Sua família era empreendedora? Ou é? Não é empreendedora. Sou o ovelha negra da família, porque meu pai trabalha com cartório, meu irmão é advogado, minha mãe sempre foi dona de casa, e eu fui o que escolhi ser empreendedor. Então, fui para um caminho diferente. Engraçado que os empreendedores, pessoal, são um pouco rebeldes, né? Normalmente, alguns, de fato, é porque os pais empreendem, mas as histórias de fato são curiosas, né? Sim. A gente, quando é empreendedor, a gente pensa assim, nossa, por que eu sou empreendedor? Aí você descobre algumas histórias lá do passado, né? Sim. Eu, por exemplo, já vendi leite, mas não imaginava que eu era empreendedor. Vendi leite no interior porque a cooperativa pagava muito pouco. E eu falava com meu pai, olha, eu vou vender uma parte fracionado para poder agregar um pouco mais de valor, né? Mas como era meu público ali, eu era meio índio, eu era meio tímido, até que eu consegui fazer isso por um tempo. Mas não imaginava que um dia pudesse ter uma empresa, né? Mas me conta aqui, o que você faz em comum que normalmente, que você fez em comum na sua adolescência, que normalmente o pessoal do mercado financeiro também faz? Boa. A gente estava conversando aqui antes, conversando de algumas coisas, e, bom, acho que dentre as coisas comuns de empreendedores, e eu falo muito no mercado de Venture Capital, né, que são as pessoas que estão abrindo startups, soluções inovadoras do mercado, a questão de ser músico e tocar em banda é um ponto em comum que muita gente tem. Acho que é um parafuso a menos aí do empreendedor presente na gente desde sempre, e é um em comum que eu tenho com diversas pessoas que a gente conversa aí, de ter banda, de ter tido esse contato, né, com música e de uma certa forma com empreendedorismo também na adolescência por meio da música. Então é muito interessante isso. É engraçado, né, Gabriel? Porque eu vi até uma pesquisa esses dias que menos de 4% das pessoas no mundo têm
mentalidade empreendedora, né? Sim. E a qualidade em comum entre a gente é que, de fato, a gente é meio maluco, né? Exatamente. A gente, de certa forma, revoluciona alguma coisa. Sim. Desequilibra alguma coisa para começar a empreender. E aí, fala um pouquinho, você começou com 15 anos a tocar, mas Exatamente. 15 anos é adolescente, pô. Exato. E aí você também era sócio da banda, Exato. né? Vocês eram quantos sócios? Eram 5 pessoas. 5 pessoas. Exatamente. E como é que já dava dinheiro, dava lucro? Como é que era a gestão disso de um adolescente sendo sócio de uma empresa sem saber que ele era sócio, né? Exatamente. Sem saber, sem ter a noção de repente que aquilo já era uma empresa. Aham, sim. Cara, isso é muito interessante porque quando a gente começa a tocar e começa a ter contato com casas de shows, com eventos, que muitas das vezes eram organizados por pessoas mais jovens também, começa a questão assim, pô, quanto que a gente cobra pra tocar? Esse lugar vai cobrar pra entrar? Então, se cobra pra entrar, a gente pode cobrar mais, ou a gente pode cobrar uma porcentagem do ingresso. Uhum. Então, era muito isso, só que tinha um problema, que eu era menor de idade, então tinha um lugar que eu não podia entrar. Aí meu pai me levava, eu também não dirigia, né? Então, Aí seu pai gostava da noite? Não gostava. Não gostava. Porque se ele gostasse, era uma oportunidade de poder pedir uma varada da sua mãe, né? Exatamente, mas não gostava não. Ainda mais que a Mas gente não teria tocava problema metal. também, porque se você fosse parceiro da sua mãe, você ia vigiar seu pai. Não, né? com certeza. Era vigia dupla ali. Vigia dupla. Mas tinha muito disso. Meu pai tinha que ir comigo e lidar com todos os problemas de banda que não era o que ele escolheu, né? O produtor tá morrendo de rir lá, ó. Exatamente. Lidar com esse problema. Então, assim, era de logística mesmo, igual eu falei, de cachê. Os primeiros calotes você toma nesse processo. Já tomou um calote? Já tomei calote. Triste. Foi triste. Aí você ia lá receber, talvez o cara já tinha fechado a boate. Não, era o seguinte, era metade no dia do evento, aí a outra metade quando terminar de receber aqui e finalizar. Aí essa outra metade eu nunca chegava. É mesmo. Então já aconteceu, pra você ver como é que é. Mas foi assim, uma aprendizagem muito, muito, muito grande. E foi uma experiência muito legal também, sabe? Eu acho que essa adrenalina de empreender, essa coisa de fazer algo diferente, né? Querendo ou não, pô, a maioria das pessoas com 15 anos não estão fazendo banda e a maioria das pessoas de 20 e poucos anos não estão abrindo uma fintech, que foi o meu caso. Então, sempre tá nessa coisa assim um pouco diferente me agrada e foi uma trajetória que eu segui e é muito legal. É possível uma pessoa ser muito tímida, introvertida, tocar numa banda, apresentar um show para um monte de gente? Cara, eu acho que sim. Eu acho que muitas das vezes na nossa vida a gente tem que vestir uma máscara ali para apresentar um papel. Eu acho que as primeiras vezes que você subiu no palco, provavelmente você não estava tão confortável, né? Então, mas você concorda que talvez isso seja também essa questão de você não se importar com o que o outro vai pensar, quebrar isso, também vai contribuir muito para depois você abrir uma empresa, ser comercial, alavancar essa empresa, né? Com certeza, com certeza. E aí você foi estudar o que mais tarde? Depois eu fui estudar administração, então, assim, sempre foi um lugar que me agradou muito, de empreender, de buscar novas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que juntei dinheiro de alguma forma. Uhum. Então, esses dias eu tava perguntando minha mãe, ela falou que eu junto dinheiro desde 2 anos de idade, eu tenho um cofrinho lá que eu junto dinheiro, que eu uso para comprar videogame, alguma coisa assim que eu fazia, sabe? Então eu sempre gostei muito, muito do dinheiro, de fato. Uhum. E depois eu fui entender melhor sobre o dinheiro. Então eu fui para a faculdade de administração, só que as matérias que eu mais gostei durante o curso eram matérias voltadas para a parte de economia e a parte financeira. Então, assim, eu sou um administrador, só que sou um administrador tendendo a um economista por gostar muito dessa área, sabe? E na sociedade, vocês têm pessoas, você tem mais dois sócios, né? Isso. Você tem pessoas com perfis complementares ou vocês são iguais? Cara, isso é uma coisa sensacional que a gente é muito complementar. Porque eu sou muito comunicativo, eu gosto de estar presente em eventos, gosto de fazer apresentações. Normalmente sou eu que me mostro assim pro público. O Yuri, que é meu sócio da parte comercial, ele é bem comercial, ele gosta de pegar o telefone e ligar, ele gosta muito de contrato, sabe? Aquela pessoa que lê contrato, que bate ali com os nossos tomadores ali. Isso é uma coisa muito boa. E o Abdu, que é o nosso sócio de tecnologia, que é um cara técnico, né? Que senta e fica programando 10 horas seguidas e é o que ele gosta de fazer. Então isso é muito bom, porque complementa exatamente o nosso negócio. Por que vocês abriram nesse segmento? Como foi essa abertura da empresa, iniciou esse negócio?
Cara, foi o seguinte, a gente estava ali no meio da pandemia, os bancos começaram a ter uma experiência mais interessante online, então antes tinha muita figura da agência, né? Só que por conta ali do lockdown ninguém podia ir para a agência, os bancos começaram a ter uma experiência melhor de usabilidade de aplicativo, começaram a surgir algumas fintechs melhor aqui no Brasil. E eu lembro que foi numa quinta-feira à noite no grupo de estudos que a gente participava lá na nossa faculdade, alguém mandou, o que vocês acham de abrir uma financeira? Eu falei assim, ó, se vocês forem abrir, me chamam para ser sócio. Foi desse jeito, e no outro dia a gente abriu um grupo à parte e começamos a estudar modelos de negócio de fintech. E a partir disso a gente viu o modelo de negócio que tinha nascido na Inglaterra já em 2005, esse modelo de negócio tinha nascido, que ele resolve um problema que a gente tem muito grande aqui no Brasil. A gente tem poucas instituições financeiras que detêm grande parte do mercado e elas ditam o preço dos produtos de investimento e dos produtos de crédito. E esse modelo de negócio, que é o Peer-to-Peer Lending, né, que é o nosso modelo de negócio, ele conecta essas duas pontas de uma maneira muito mais justa. Uhum. Então a empresa tem um crédito muito mais barato e menos burocrático e o investidor tem um investimento muito mais rentável, porque a gente elimina o spread bancário. E aí, para curiosidade, né, o spread bancário, que é a diferença do que o banco cobra das empresas e o que ele retorna para você nos produtos de investimento, o Brasil tem o segundo maior spread bancário do mundo. Então a gente é uma economia em desenvolvimento, né? Mas que tem um spread bancário muito grande ainda. Então um banco médio aqui no Brasil lucra quase mais do que um banco grande em países desenvolvidos. Então a gente falou, pô, se isso está funcionando lá fora, que tem um spread muito menor, imagina aqui no Brasil com esse spread gigantesco. Então a partir disso a gente foi para o escritório, começou a entrar em contato com muita coragem, né, ali, e para conseguir desenvolver um modelo de negócio. Foi em 2020 e a gente foi para o escritório e conseguimos fazer nossas primeiras operações em 2021. E a empresa já foi investida, né? Isso. Como foi esse sucesso de construir tão rápido uma empresa que já pudesse apresentar para alguém um valuation, uma projeção de crescimento? Cara, isso foi muito sensacional, porque eu já conhecia alguma coisa ali de Venture Capital, né, de Shark Tanks da vida que a gente vê, mas eu nunca tinha de fato feito uma apresentação, né? Só que aí, no início do ano de 2021, a gente falou assim, pô, a gente tem uma estrutura aqui, mas aí a gente precisa se desenvolver como sócios e como empresa também. Aí a gente conheceu o programa de pré-aceleração do Launch, do Raja, aqui, que é um hub de investimento em startup, e a gente entrou nesse programa. Então, como que era esse programa? As empresas iam se desenvolvendo ao longo do ano, e as 3 melhores empresas recebiam um aporte financeiro e com a participação ali do Raja. Então, a gente foi fazendo todo o nosso desenvolvimento e no final do ano a gente ficou em segundo lugar nesse programa de pré-aceleração, recebemos o nosso primeiro investimento, o Anjo, e aí conseguimos desenvolver cada vez mais o nosso negócio. Então foi um processo muito legal de aprendizagem, não só do sócio, mas da empresa inteira. Ok. E o que vocês pensam daqui para frente? Boa. Qual o planejamento da empresa para os próximos, por exemplo, 3 anos? Boa. Os próximos 3 anos, o nosso principal objetivo é gerar crédito de qualidade e solução para as pequenas e médias empresas. Então, hoje, além do nosso aplicativo, com mais de 2.500 investidores, a gente tem um fundo estruturado nosso também, e a gente está em desenvolvimento de uma solução muito legal para as empresas, com gestão financeira utilizando o IA, que dá uma robustez muito maior para o nosso pequeno e médio negócio, e também parcerias com tokenizadoras de ativo, com grupos de investidores, para alavancar a nossa exposição de crédito, né? Então a gente pretende ir até 2029 chegar a mais de 600 milhões de reais em crédito concedido para pequena e média empresa. E vocês vão focar sempre nesse modelo que vocês estão, ou já pensaram, por exemplo, em aproveitar a base de clientes para poder expandir para outros motores, para novos negócios, aproveitando essa base, esse relacionamento que vocês já têm, essa distribuição? Com certeza, isso é muito importante. Eu acho que a base, principalmente das nossas empresas, é um pote de ouro que a gente tem aí, porque a gente tem um relacionamento muito legal com as empresas que estão na nossa base. Então a gente pretende sim ofertar novos produtos financeiros, novos produtos de gestão financeira também para essas empresas, que dá um nível de dados maior para a gente consegue oferecer produtos melhores para essa empresa. Então, dentro do nosso planejamento está, além de crédito, tem antecipação de recebível, gestão financeira. Então a gente pretende ampliar bastante. Você falou de IA, tecnologia, né? Uhum. Você, para expandir, você precisa de gente. Sim. Também.
Com certeza. E você vê alguma nova revolução pela frente, como aconteceu a internet, né, lá nos anos 90, acontece a IA agora, aconteceram outras, né, mas estou falando de algumas que eu me lembrei aqui. Você vê alguma coisa nesse sentido daqui para frente que possa acontecer? Porque eu faço as duas perguntas juntas, né? Porque você, para crescer, você precisa de gente, mas vai alavancar usando muito essas novas revoluções? Vai precisar de muita gente? Como é que é isso? Cara, com certeza, e é uma coisa que já acontece, né? Por exemplo, a nossa equipe, a gente tem uma equipe interna de desenvolvedores que já tem a produtividade aumentada por conta da IA. Então, eles utilizam um software que fazem, que junto com eles ali vai ajudando a produtividade deles no desenvolvimento e programação. Então, acho que o ser humano ele vai tirando a mão do operacional, aquele massivo do dia a dia, e vai indo cada vez mais para a parte estratégica e aumentando a produtividade do negócio. Então, eu não vejo a IA como um substituidor, de fato, mas como um ampliador desse negócio. Então, a gente quer chegar nesses 600 milhões de reais de crédito, talvez a gente hoje... antes precisaria de 200 pessoas, hoje a gente vai precisar de 100, mas essas 100 sendo melhor remuneradas e com uma produtividade maior. Porque eu acho que o grande ponto é aumentar a produtividade do trabalho e não só o número de pessoas. Ok. Qual a importância, Gabriel, do aporte financeiro, né, por meio de investidores? Mesmo para quem talvez não precisa do dinheiro. Claro que para quem precisa, o dinheiro é uma das coisas, das importâncias. Sim. Mas você acha que traz mais responsabilidade para o empreendedor, por ele ter que prestar contas para aquele investidor? Ou tem também investidor, não sei se é o caso de vocês, que investiu em vocês, que também não está nem aí, vai lá e investe o dinheiro, mas também não tem prestação de contas. Como é que é isso? Não, o investidor que coloca o dinheiro sabe o custo dele, então o pessoal vai atrás. Mas eu acho que é muito importante porque dá um nível de governança maior para a empresa. Se lá em 2021 a gente não tivesse recebido o aporte, e às vezes continuasse só os sócios, a gente ia ter a nossa organização interna ali, da forma como a gente julgasse o certo, né? Mas eu acho que quando você tem investidores terceiros que não estão dentro da operação, mas que colocaram o capital ali, você começa a ter um nível de governança maior. Você começa a ter uma estrutura financeira mais acertada, nível de documentação. Isso foi uma coisa muito legal e um diferencial do M3, porque desde o nosso começo a gente tem adequação à LGPD, a gente tem, muita empresa, você deve ver muito isso também, às vezes a empresa está desenvolvendo, não tem um acordo de sócio ali, né, entre empresas, então a gente tem isso desde o começo, porque a gente recebeu uma assessoria jurídica, né, e contábil também, sabe? Então acho que ter um investidor de fora, ele te ajuda a exponenciar o negócio, ele te ajuda, a parte financeira obviamente é muito importante, mas principalmente ele te ajuda a se organizar para chegar no objetivo. Porque não adianta nada você chegar onde você quer chegar, você vai estar todo desorganizado e uma hora não dá certo, não tem como. Gabriel, por que as pessoas que têm dinheiro para investir devem escolher a M3 e não outras instituições financeiras? Bom, a M3, além de oferecer uma taxa de juros muito maior do que as instituições financeiras tradicionais, a gente oferece também uma clareza de onde o seu dinheiro está sendo aportado. Então, o seu dinheiro vai ser utilizado para crescimento de empresa, para geração de novos empregos e para o desenvolvimento da nossa economia. Então, você vai ter uma rentabilidade muito maior e essas pequenas e médias empresas vão poder crescer o seu negócio. Então, é mais rentabilidade e mais crescimento econômico. Gabriel, obrigado pela sua presença e sucesso para a M3 e para você. Muito obrigado. Sempre que tiver aqui disponibilidade, estou aqui. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo. Empreenda com leveza e torne a sua vida ainda mais feliz. Até o próximo programa.